Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Bom, vamos repercutir alguns dados, algumas informações que foram divulgadas recentemente por conta da apresentação de resultados da Oi, né? Temos aí um processo que vem se arrastando já há algum tempo, que é de negociação com os credores, né? No dia 19 deste mês, de maio, foi divulgado alguns detalhes sobre esse novo plano de recuperação judicial da Oi. Com este novo plano, veio também um laudo econômico-financeiro elaborado pela consultoria Ernst Young para fazer uma avaliação do plano enquanto uma ferramenta para entender de maneira mais simplificada o que a empresa está propondo, o que a empresa está traçando do ponto de vista de cenário, né? Então, este laudo da Ernst Young, a ideia é que ele possa servir de base de sustentação para a linha de raciocínio que a Oi desenvolveu. Um aspecto central do plano de recuperação judicial é o novo empréstimo que a empresa está contratando. Ela já levantou R$1 bilhão, e vai levantar outros 4 bilhões de reais, tudo isso para, de alguma maneira, refinanciar dívidas essas que estarão atreladas a este empréstimo. Vale lembrar que a Oi recentemente foi autorizada a fazer uma operação em dólar, assim como este também será um novo empréstimo em dólar, e aí ambos somados ficam aí na casa de 5,3 bi, mais ou menos, 5,3 bi. O segundo empréstimo, esse segundo empréstimo de 4 bi, uma parte dele será exatamente para saldar o primeiro que já foi contratado. Então, esse segundo empréstimo pagará uma parte, será direcionado para o pagamento do primeiro empréstimo. O que mais foi dito pela Oi? Esse novo empréstimo vai ter como garantias a participação da Oi na Oi Fibra e também na Vital. São empresas que estarão sendo dadas em garantia para a contratação desse empréstimo, junto aos credores, que tenderão ser os que já são credores da Oi, na verdade, né? São eles que estarão fazendo essa capitalização de recursos para que a Oi possa ter suas despesas, vamos dizer assim, custeadas ao longo dos próximos meses. Então, em linhas gerais, é isso que a gente vai ver com relação a essas contratações. Agora, um ponto chamou a atenção no laudo da Ernst Young é que a Oi está prevendo, quando ela elaborou o seu fluxo de caixa para os próximos anos, ela está prevendo uma compensação por conta da arbitragem. Ela está prevendo uma compensação por conta da arbitragem com a Anatel. Esta compensação gira na casa dos 11 bilhões de reais. Que seriam pagamentos previstos para a Anatel até 2033. Então, essa previsibilidade, a Ernst Young chama a atenção de que ela não pode atestar que a arbitragem será favorável à Oi, no sentido dela poder mitigar suas dívidas com a Anatel por conta de recebimento de recursos. Então, a Ernst Young deixou claro isso, que ela não pode atestar a veracidade desse raciocínio.
Ah, nas projeções também feitas pela Oi em termos de futuro, ela também destacou um pouco do que será a Vital e a Oi Fibra. A análise do laudo econômico da Ernst Young, ela procurou também dimensionar essa perspectiva. E o que é que a gente poderia destacar? A Oi admite, né, uma venda de 14%, ela tem hoje 34% de participação social na Vital, e ela admite a venda de 14% até 2026, ficando, portanto, com outros 20%. A primeira venda seria já em 2025 e a segunda venda em 2026. Para 2025 seria vendido em torno aí de 7,3% das ações da Vital a um preço de 6,7 bilhões, é a estimativa da Oi. Já em 2026 seriam vendidos outros 7,3% por 7,7 bilhões, totalizando aí a venda de 14,6% de participação dos 34% que ela detém, por um valor de 14,4 bilhões. Isso faz com que a avaliação da Vital seja, portanto, de 98,6 bilhões de reais em 2025. Essa avaliação vai se confirmar, aí a gente entra no terreno dos sis, das suposições, suposições que podem se tornar verdade ou não, só o tempo vai dizer. Mas o fato é que está se estimando, nesta projeção que a Oi fez e que está na análise da Ernst Young, um valor para a Vital da ordem de 98,6 bilhões de reais em 2025. A Ernst Young detalha as projeções de gastos com rede que a Oi tem hoje. O pagamento mensal à Vital está na casa dos 3,8 bilhões de reais, segundo a análise dos gráficos disponibilizados no laudo. Mas a partir de 2025 pode-se perceber que esse pagamento anual, né, de 3,8 bilhões, a partir de 2025, a estimativa é que a Oi chegará a gastar 6 bilhões de reais com a rede da Vital por ano, né? Então a Oi é o principal cliente da Vital, né? Ela responde por 50% da receita da Vital. 50% da receita da Vital vem da Oi, né? Já a análise com relação à Oi Fibra mostram uma expectativa inicial da Oi de vender 40% da empresa pelo valor de 4,8 bilhões de reais em 2025. 4,8 bilhões de reais em 2025. Isso significa dizer que a Oi Fibra deverá estar valendo nessa data 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais, né? Então, são projeções. Essas projeções vão se mostrar verdadeiras? Não sabemos, não sabemos. O que se tem nesse plano que foi apresentado pela Oi é que ela tem uma expectativa de levantar 14,4 bi, uma venda de 14,6% da Vital, e mais 4,8 bi com a venda aí de 40% da Oi Fibra. Então, estamos falando aí de 19,2 bilhões em vendas até 2025, né? 19,2 bilhões de reais de vendas de participação na Vital e na Oi Fibra. Óbvio que a gente deve destacar, né, esses valores aí estimados para a Vital, uma avaliação de 98,6 bi, da Oi Fibra, uma avaliação aí de 12 bilhões, isso é tudo muito positivo. Agora, tudo isso por hora
é apenas estimativa. E estimativas podem estar certas e podem estar erradas. E isso nós não temos como prever. Não temos em absoluto como prever. Vale também destacar que na apresentação de resultados da Oi veio uma baixa contábil. E essa baixa contábil acabou elevando o prejuízo da empresa em 2022 para 19,2 bi. 19,2 bi. Essa baixa contábil foi de ativos que a Oi considera desvalorizado com relação à concessão de telefonia fixa. Essa baixa de ativos totalizou 14,25 bilhões. Se isso não tivesse sido lançado no balanço, o prejuízo da empresa em 2022 teria sido tão somente 5 bilhões de reais. Tão somente 5 bilhões de reais. Se foi de 19,26, foi por conta dessa baixa contábil de 14,25 bilhões de ativos que a empresa considera, da telefonia fixa, que a empresa considera já desvalorizados. Então, é isso que explica essa dívida tão alta no ano de 2022. O faturamento anual da empresa foi de 9,12 bi, considerando aí os dados da Oi Móvel até março e da Vital até junho. Em compensação, as vendas de ativos estratégicos comprometeram o lucro líquido antes dos juros. Ele fechou em 2,17 bilhões. Com menos ativos, acabou também contribuindo aí para a redução da carga de investimentos. O CAPEX encolheu aí 7,5 bi de 2021, ele encolheu de 7,5 bi para 3,8 bi em 2022. A dívida líquida do grupo, que na recuperação judicial totaliza aí 44 bilhões, encerrou 2022 com 22 bilhões de dívida bruta e 19 bilhões de dívida líquida. São números divulgados pela empresa. A Oi Soluções cresceu 40% em TI, faturou 524 milhões. E isso já representa 19% das receitas da unidade. A receita por usuário da Oi Fibra cresceu 3,8%, chegando já a quase R$ 91. A quantidade de clientes subiu 16%, chegou a quase 4 milhões de clientes conectados. E cerca de 56% dos clientes no último trimestre de 22 já possuíam planos com velocidade de 400 Mbps ou superior a isso. A oferta de altas velocidades é parte da estratégia de diferenciação da empresa. Ok? Então, alguns números divulgados pela Oi agora nessa última semana por conta da apresentação do seu balanço. O plano da Oi apresentado também aos credores confirma aquilo que já foi dito anteriormente, que é a diluição dos atuais acionistas. Então, o novo plano de recuperação judicial, que já foi aprovado pelos acionistas, apontou que a empresa terá em breve novos donos, caso ele seja aprovado e executado na sua integralidade. Então, a proposta prevê aumento de capital da companhia, mediante abatimento de dívidas de quase 50%, com diluição dos atuais acionistas. Os credores que aceitarem a negociação receberão em conjunto até 80% do capital social da nova Oi. Os atuais sócios serão diluídos e deverão ficar com cerca de 20%, os sócios minoritários.
Essa negociação ainda é feita de forma muito reservada, a gente não tem informações, a gente não tem nenhum parâmetro para dizer em que estágio está essa negociação, se os credores estão evoluindo para fechar essa negociação, né? Então isso tudo ainda é muito reservado. Não está especificado de quanto será o aumento de capital, mas o que já está certo é que vai haver uma diluição dos acionistas minoritários, que vão ser reduzidos aí para 20%, né? Então são mais alguns números recém-divulgados pela Oi nesses últimos dias. Vale dizer que a Ernst Young chamou muito a atenção de que o êxito do plano de recuperação judicial e das projeções que a Oi apresentou se baseia sobretudo num bom resultado a favor da empresa no processo de arbitragem com a Anatel. Há uma visão positiva da empresa que ela chegará a bom termo a seu favor nesse processo de arbitragem. E esse é um ponto sensível nessa avaliação, né? Porque se não acontecer assim, toda essa projeção de futuro meio que se coloca em xeque. O laudo da Ernst Young considera que o valor de adaptação da concessão será de aproximadamente 12,2 bilhões. 12,2 bilhões. Mas a própria Anatel já disse que, por conta do último parecer do TCU, ela está fazendo um recálculo de valor para a migração da concessão para o regime de autorização. E este valor de 12,2 bilhões deverá chegar a 16 bilhões a favor da Anatel, né? Vamos lembrar que a Oi tem ainda uma dívida de multas para com a Anatel de 7,3 bi, né? Com vencimento aí até abril de 2033. Por outro lado, a Oi estima que o seu valor a receber por conta da arbitragem movida contra a Anatel chegue a 52, 53 bilhões de reais. 52, 53 bilhões de reais. A empresa alega que o valor de referência que ela colocou nos cálculos é de 16 bilhões e é provisório e não atualizado. Quando você faz a atualização, você chega a uma estimativa aí de 52, 53 bilhões. E ela então diz que entende que possa haver um desfecho equilibrado que possa ser suficiente para amortizar o saldo do fim da concessão, neutralizando o efeito no caixa da empresa. A Ernst Young destaca que o plano de RJ utiliza a expectativa de que o procedimento arbitral seja concluído ainda em 2024, incluindo essa premissa em projeções econômicas financeiras. Assim, Ernst Young destacou que, apesar de colocar que não fez nenhum tipo de investigação independente ou revisão das informações passadas pela Oi, ainda não se conhece a conclusão dos procedimentos que envolverão aí essa arbitragem, a negociação final disso aí. Portanto, estes valores poderão divergir das premissas adotadas pela Oi e poderão ter sim um impacto na análise de desempenho econômico e financeiro da empresa. Ainda sobre as vendas, vale reforçar que a Oi projetou vendas de participação na Vital em 2 etapas, em 2025 6,7 bi, em 2026 7,7 bi e mais a venda da Oi Fibra de 40% na ordem de 4,8 bi. Há a possibilidade também de venda de outros ativos, como o recebimento aí relacionado às vendas dos ativos móveis, das torres. Isso tem aí uma previsão de quase 4 bilhões, 3 bilhões 870 milhões a receber ainda, né?
Isso tudo significa uma injeção, obviamente, de recursos relevantes. A, a companhia necessita de captações para manter seu caixa mínimo operacional. A projeção de fluxos operacionais até 2033 leva em consideração todas essas informações que a gente aqui destacou, mas há ainda dúvidas, né, sobre diversos pontos e, sobretudo, com relação à distribuição destes recursos financeiros no decorrer do tempo, né? A Ernst Young foi muito clara que o plano se baseia em premissas, como é o caso da venda de 40% da Oi Fibra, dos 14,6% na Vital, um desfecho favorável na arbitragem com a Anatel e o levantamento de um novo empréstimo de 4 bilhões com os seus atuais credores. Então, a Ernst Young concluiu no seu parecer dizendo o seguinte: é efetiva a ocorrência e concretização dessas condições e projeções, a efetiva ocorrência e concretização dessas condições e projeções, no nosso entender, é indispensável para que a empresa atinja um cenário viável para a continuidade das suas operações. A não materialização de quaisquer destas premissas aqui pontuadas, bem como eventuais mudanças no cenário econômico, podem tornar a situação de viabilidade da empresa comprometida. Então, está aí a análise, né, que Ernst Young divulgou. É importante entender isso, porque nós continuamos num território de muitas dúvidas e muitas incertezas. Clóvis, antigamente não existiam essas dúvidas e incertezas? Olha, nós até tínhamos dúvidas e incertezas, sim. Sempre foi um caso complexo, onde, a depender dos cenários, poderia ser muito bom e poderia ser muito ruim, né? Nunca foi um estudo de caso que nos desse 100% de tranquilidade. Tinha muitas condicionantes, as condicionantes de aprovação da Anatel, da venda da Oi Imóvel, do CAD. Vocês acompanharam isso no decorrer desse tempo. E a empresa continua da mesma maneira, não mudou. Agora, no nosso entendimento, o que mudou foi a virada do ano passado para cá, que aí eu acho que a diretoria atual meteu os pés pelas mãos, apresentou um laudo em agosto do ano passado que, no nosso entender, está completamente equivocado, né? Os números não batiam com a realidade, ou seja, o estudo era uma fraude, e as apresentações do CEO da empresa no final do ano, dizendo que não havia mais motivo de estar em uma recuperação judicial, contrariaram completamente o que ele fez depois. Então, tudo isso comprometem, no nosso entendimento, a credibilidade da atual administração. Por isso, fizemos campanha para que uma nova chapa pudesse ser apoiada, do Vitor Adler, que lamentavelmente retirou a sua candidatura, né, a sua chapa. O que aconteceu nos bastidores? Deus é que sabe. Alguma coisa aconteceu, mas nós não sabemos o que foi, né? Então, tudo isso comprometeu seriamente, sim, a credibilidade da empresa. É por conta disso que a gente estimulou o Instituto Empresa. O Instituto Empresa abriu um processo contra a Oi no Ministério Público Federal, abriu 4 processos contra a Oi na CVM e caminha agora para criar um grupo para que se possa constituir um processo de arbitragem contra a Oi, para que os acionistas possam ser ressarcidos por terem sido estimulados pela empresa a fazer investimentos e terem perdas por conta dos números que não se sustentaram, do discurso que não se sustentou e das surpresas negativas do primeiro trimestre deste ano. Então, se você quer saber mais sobre isso, nos acompanhe aqui, porque em breve estaremos atualizando a respeito disso, dessa criação de um processo coletivo contra a empresa. Isso está, vamos dizer assim, por acontecer, e em breve darei mais informações sobre este assunto.
Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.